Bom, galera, nessa aulinha aqui, tá, a gente vai aprender o nosso segundo tipo de estrutura, ok? Que vai ser a estrutura em si que a gente mais vai utilizar ali no nosso dia a dia para estar buscando nossas operações, ok? Aqui em cima, para ficar bem didático a aula em si aqui, tá, coloquei para vocês aqui dois tipos de estrutura, tá? Estrutura de swing, que são intervalos estruturais maiores criados quando o preço está em uma tendência de alta ou de baixa, ok? E embaixo, subestruturas, estrutura correlativa dentro da faixa de oscilação, tá? A nossa faixa de oscilação simplesmente vai ser a nossa estrutura de swing, tá? Então aqui à direita a gente tem um exemplo bem simples da nossa estrutura de swing, tá? Que vai ser o quê? Logicamente, a gente não está detalhando simplesmente o que a gente tem dentro aqui, tá? Vou colocar somente a estrutura de swing realmente, que vai ser o quê? Fundo aqui, topo aqui, fundo aqui e topo lá, tá? Isso aqui é a nossa estrutura de swing. O que está contido dentro disso é a nossa subestrutura, que vai estar detalhada no nosso exemplo à direita, ok? Então a estrutura de swing é bem simples, tá? De fato, topos e fundos ascendentes aqui a gente vai seguir essa direção, e a estrutura de swing é a mais simples que a gente vai de fato identificar, ok? Agora entrando no contexto aqui de subestrutura, tá? Que de fato a gente pode dar nome em si para essa estrutura como order flow ou simplesmente fluxo. Na aula aqui eu vou remeter ao nome em si fluxo para que de fato fique uma aula objetiva e que a gente não fique trocando de nome para que de fato isso não confunda vocês, ok? Então vamos usar o termo fluxo, ok? Que a gente tem que entender. A partir da formação do nosso fundo aqui, a gente vai e tem a nossa formação do nosso topo lá, que seria a nossa estrutura de swing, ok? E, logicamente, até essa alta lá, a gente vai trabalhar com que? Topos e fundos ascendentes de maneira fractal, ok? Então, beleza. Então, como está bem exemplificado aqui para vocês, a gente tem a formação do nosso topo, um pouco menor que de fato a nossa estrutura de swing, ok? Ele quebra o nosso topo e logo quebra o nosso fundo. Aqui a gente identifica a mudança de direção, que é aquilo que a gente abordou nas aulas anteriores, ou seja, a gente inicia uma tendência de baixa, que a gente tem o que? A expectativa que coloque topos e fundos descendentes. E o primeiro ponto é o que? Um fundo menor que o fundo anterior. E o segundo, um topo menor que o topo anterior. Então aqui a gente tem uma tendência de baixa, tá? Que a expectativa de fato é o que? Seguir rompendo os fundos, ok? O interessante aqui, vocês podem observar que de fato eu coloquei as quebras internas aqui como sub, tá? Que seria a nossa quebra da subestrutura, que de fato é a aula que a gente está colocando aqui hoje, ok? Então, simplesmente essas são quebras internas. Vocês podem, logicamente, colocar como boss também, porque de fato é uma quebra de estrutura. Isso aqui eu coloquei como sub só para a gente identificar a diferença em si das estruturas, ok? Então aqui a gente vai seguir o que? Simplesmente quebrando fundos, quebrando fundos, quebrando fundos, até que mitigue uma região de demanda e a gente identifique o que? A reação, porque de fato a gente vai precisar ver a confirmação que esse fluxo virou a intenção para alta para que a gente siga esse fluxo alinhado com a nossa estrutura de swing, ok? Então, nesse momento de baixa, a gente poderia facilmente estar buscando operações aqui, operações aqui, operações aqui e operações aqui. Logicamente, levando em consideração todo o contexto de supply e demand que vocês entenderam, né, e aprenderam em si nas aulas, vocês vão aplicar de fato no exemplo e vão colocar de fato a execução aqui de trades buscando rompimento de fundos até a mitigação de uma POI específica, ok? Beleza, a partir disso a gente tem a mitigação da nossa POI. Quando que a gente vai ter a certeza que de fato esse fluxo virou para alta? Levando em contexto, né, e consideração que a gente aprendeu nas aulas anteriores também. O primeiro sinal que a gente tem quando uma tendência vira de alta ou de baixa é simplesmente o topo ou fundo. Nesse cenário aqui a gente tem o que? Uma tendência de baixa. O primeiro sinal que a gente vai ter que essa tendência virou de alta é quando o próximo topo for maior que o anterior, tá? Então aqui a gente simplesmente sobe e cria um topo maior que o anterior, ou seja, o primeiro sinal de que de fato o preço virou para alta, ok? Então possivelmente a gente pode estar buscando trades nesse ponto
que de fato vai configurar um fundo mais alto que o fundo anterior, ok? E de fato o preço segue rompendo sempre os topos porque é a expectativa. E digo para vocês, as potenciais operações, tá? As potenciais negociações que a gente vai ter, vai ser quando a gente tiver essa estrutura de fluxo alinhada simplesmente com a estrutura de swing, ok? Então, logicamente, a gente pode operar aqui também buscando vendas, mas as melhores operações em si vai ser quando a gente tiver alinhado essa estrutura de swing que está em alta com o nosso fluxo que também vai estar em alta. A gente pode simplesmente buscar trades aqui com alvo técnico aqui ou simplesmente buscar alvo técnico lá em cima também. Ok? Agora eu vou aplicar um pouco de supply e demand nesse exemplo aqui para que vocês entendam e um pouco também na esquerda aqui para a gente começar a juntar um pouco disso tudo, ok? Aqui a gente tem detalhado, tá? Um pouco na teoria, logicamente aqui, tá? Oferta e demanda, que foi de fato o assunto que vocês aprenderam em aulas anteriores. Então eu vou começar a juntar um pouco de tudo isso que a gente vem aprendendo para a gente aplicar isso aqui nos melhores cenários aí e vir de fato chegando até o ponto da gente colocar e introduzir o nosso plano de execução aqui para vocês, ok? Então logicamente, no exemplo aqui à esquerda, vocês vão identificar, logicamente, regiões de demanda acima dessa, que seria da nossa extremidade. Ou seja, vocês podem identificar regiões de demanda aqui, regiões de demanda aqui, e simplesmente vão servir de reação para o preço, ok? Então, levando em consideração, se simplesmente o PY tocar numa região de demanda e a partir disso a gente vê o nosso choke sendo gerado, tá? Que vai ser o rompimento do nosso topo anterior. A partir daqui a gente vai ter o que? O fluxo de alta. Então ele simplesmente pode seguir o movimento de alta daqui, tá? Então simplesmente vocês têm que observar a confirmação nessa estrutura de fluxo, tá? Na nossa subestrutura. Então a partir disso, o fluxo virando de alta, vocês têm simplesmente o alinhamento da estrutura de swing com a nossa estrutura de fluxo, que é o que eu falei para vocês. Sempre vai ser potencial as operações que a gente tem as duas alinhadas, ok? E ali é o cenário à direita, que está mais detalhado que de fato é na estrutura que a gente vai dar o foco. A gente tem o que? Simplesmente nosso fluxo aqui estaria de alta, né? Porque ele vem de fato de uma intenção desse modelo, ok? Rompe o nosso fundo aqui e já caracteriza de fato a nossa estrutura de fluxo em baixa, porque a gente tem o primeiro sinal, que é um fundo mais baixo que o fundo anterior, tá? Logo a gente vai colocar um topo mais baixo que o topo anterior. O que a gente vai fazer? Introduzindo aqui supply e demand, a gente simplesmente vai ter o que? Região de oferta, o preço mitiga, possível trade. Aqui outra região de oferta, o preço mitiga, outro trade, região de oferta e assim segue, tá? E aqui a gente vê a interação de oferta e demanda. Aqui, logicamente, a gente vê o que? A mitigação do preço em uma região de demanda extrema, aqui embaixo, e logo a gente só vai ter uma confirmação que de fato a gente vai mudar a nossa intenção para compra quando de fato esse fluxo virar para alta, ok? E vai ser interessante de fato a gente ver aqui a briga entre oferta e demanda quando a gente simplesmente chegar numa possível região de oferta, o preço simplesmente ignorar ela, porque vem de fato de uma região de demanda, e a gente vai ter o que? Dois pontos interessantes. A gente vai ter a falha dessa região de oferta, que simplesmente não conseguiu tocar o preço para baixo, tá? E a gente vai ter o que? O primeiro sinal que vai ser o que? Um topo mais alto que o topo anterior, que seria a característica de uma tendência de alta, ok? E a partir daqui a gente simplesmente vai buscar cenários, né, e oportunidades de compra em possíveis regiões de demanda, que a gente vai marcar aqui, mitigação, possível cenário de execução, vai continuar rompendo os topos, né, perdão. Aqui ele volta, região de demanda, mitigação, possível trade para simplesmente continuar rompendo os topos. E logicamente, como eu disse para vocês, as operações que a gente tem alinhado swing com o nosso fluxo vão ser de maior probabilidade e de fato vai te dar mais intenção de preço, porque tu pode simplesmente pegar um trade aqui, alvo técnico aqui, ou simplesmente sair no nosso EOF, tá? Que seria a expectativa do order flow, a expectativa do fluxo em si de romper essa estrutura aqui, ok? Então, a partir dessa aula aqui a gente vai agora para o modelo prático, tá? Vou mostrar para vocês isso aqui diretamente no gráfico, ok?